Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vim aqui de volta com aquele quadro de audiovisual que eu tenho, que eu explico o porquê acontecem algumas coisas específicas do cinema. Vai estar aparecendo pra vocês aqui no card o primeiro vídeo que eu fiz sobre esse assunto, que eu falo sobre por que você tem medo de filmes de terror, como é que funciona esse processo psicológico na cabeça de uma pessoa quando vai assistir filme de terror, porque obviamente ela não acredita, né? Muito difícil, aliás, ela acreditar que aquilo é uma coisa real. Então, qual será o processo psicológico que o roteirista daquele filme de terror fez para que você ficasse com medo? Eu explico tudo nesse vídeo que eu falei, que apareceu aqui no card pra vocês. Aconselho muito vocês darem uma olhada, porque ficou super legal. No vídeo de hoje eu vou falar o porquê histórias de cinema, assim, filmes, séries, seja o que for, tem algumas historinhas que elas são muito previsíveis. Tipo, como é que determinadas pessoas acertam tudo que acontece num filme, numa série? Com certeza você deve ter algum parente, ou então você é esse parente que tá assistindo um filme e você meio que prevê o que vai acontecer. Como é que você sabe disso? Especialmente se você não estuda cinema, você não estuda audiovisual, então como é que você tem esse senso de saber exatamente o que vai acontecer em determinados filmes? Por que isso acontece em alguns filmes, em outros não? Então no vídeo de hoje eu vou explicar por que histórias podem ser previsíveis, e eu vou me basear em dois livros específicos que eu trouxe aqui pra vocês verem, olha só. O primeiro livro é esse aqui, que é o Manual do Roteiro, do Sid Field. É um livro que eu aconselho qualquer pessoa que se interesse em roteiro, comece por esse livro. Ele é muito bem explicadinho, ele é muito bem bonitinho, sabe? Tem um monte de coisa grifada aqui que eu já vi na minha vida, então assim, Manual do Roteiro vai estar sendo base desse vídeo aqui, mas ele não está sozinho. O Robert McKee, o escritor desse livro aqui, Story, também vai estar junto. Eu não sei se está focando. Tá focando? Pronto, agora eu acho que deve estar focando. Story, gente, super recomendado também, vai estar servindo como base nesse vídeo aqui. Provavelmente estou completamente desfocada agora, não é mesmo? Então esses dois livros, Story e Manual do Roteiro, vão estar servindo de base para o conteúdo desse vídeo aqui, tá? E pra quem chegou agora no canal, não faz a menor ideia o que eu faço da minha vida e tal, eu sou uma pessoa que eu trabalho com audiovisual, então roteiros, fotografias, essas coisas são a minha praia, eu gosto bastante e aplico muito em muitos outros vídeos de teoria aqui do canal e tudo mais. E é claro, antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que tem algum interesse em cinema, né, que quer saber sobre essa curiosidade, né, por que tem alguns filmes que é previsível, por que tem outros que não, por que tem algumas coisas que dá pra explicar tão perfeitamente assim num filme, sendo que você nunca viu aquele filme pra começo de conversa, né, ou aquela série. Como é que tem umas coisas que são tão previsíveis assim? Você vai saber no vídeo de hoje. E mais uma vez, não se esquece de deixar o seu like aqui, porque é muito importante pra divulgar o meu trabalho aí pelo YouTube. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que o cinema tá aí no nosso mundo não faz tanto tempo assim. A arte de você fazer audiovisual, ela não existe, não é tão antiga quanto muitas outras profissões que existem por aí. Mas uma coisa que é fato é que o público ama um cinema. Ele ama ver um filme, ama ver uma série, né? Principalmente agora nessa fase de serviço de streaming que tem série a todo tempo, né? O público ama estar consumindo conteúdo audiovisual, mesmo não sabendo o que audiovisual significa em alguns dos casos, né? Mas enfim, o público vai estar vendo filme, série, novela, vai estar consumindo minissérie, sabe? Qualquer coisinha assim, reality show. Todas essas coisas são consumidas diariamente pelas pessoas que gostam de audiovisual. Só que eu vou manter esse vídeo focado aqui em cinema, tá bom? Focado aí em filmes e séries pra poder ficar mais simples. A primeira coisa, assim, que é fato que vocês precisam saber é que de tanto o público assistir filmes, assistir séries, ele acaba identificando gêneros de filmes. Inclusive, você lembra que eu falei do vídeo lá do porquê que você tem medo de filme de terror? Eu falei vários gêneros de terror lá, só que, obviamente, até o dia de hoje, é impossível determinar a quantidade de gêneros que existe no cinema. É sério, gente, é impossível. Não tem como você determinar. Tem muitos, e cada vez mais surgem mais gêneros, mais subgêneros, mais temas, assim, que vão sendo inseridos e criando novos gêneros, que fica impossível de você identificar todos eles.
Só que é óbvio, se você assiste muito filme, vamos falar assim, comédia romântica, você assiste muitas comédias românticas, você sabe inconscientemente o que precisa ter numa comédia romântica pra ela ser classificada como comédia romântica. Talvez você não saiba explicar pra mim as coisas que precisa, mas você sabe identificar uma comédia romântica quando você vê. Você sabe identificar um filme de terror quando você vê. Como é que isso acontece? Simplesmente porque você pode ser muito viciado em cinema ou convivendo com pessoas que amam um filme. Você gosta de ver filme, você gosta de ver série, ou então a sua cultura, ao seu redor, todo mundo é um consumidor muito grande de cinema e tem certas coisas que passaram de gerações para gerações. Então você sabe do que é necessário para um filme de terror ser de terror, o que é necessário para um filme de drama ser de drama. Isso acaba criando uma expectativa gigante do público quando ele vai ver o filme. Quantas vezes você já viu o exemplo de alguém ir ver um filme de terror e sair falando, ah, pô, mas nem deu medo. O conceito de terror é automaticamente você dar medo, você aprendeu isso em algum momento da sua vida, inconscientemente. Mas e se de repente aquele filme for um terror psicológico que vai fazer você refletir, não sei o quê? E se for uma explicação mais complexa? Você vai chegar no cinema com uma expectativa e vai sair com ela frustrada. Quando isso acontece, significa que o roteirista, ele falhou com a expectativa do público, ele falhou com que aquilo que o público acredita que aquele determinado gênero seja sobre. Então o público, ele determinou que terror significa isso aqui, significa uma definição que o público montou. Se o roteirista vai fazer um filme e ele não entende essa definição que o público tem, né, socialmente falando, significa que provavelmente ele vai se perder um pouco nesse filme. Só que ao mesmo tempo, como eu falei, o público conhece muito bem os gêneros de cinema. Talvez ele não saiba nomear todos, mas ele sabe identificar eles muito bem. E eu não tô falando daqueles momentos que você olha pra uma série e você não sabe direito qual gênero que é a série. Não, você sabe determinar algumas coisas de alguns gêneros, não é mesmo? Por exemplo, é muito fácil a gente olhar pra Stranger Things, por exemplo, e falar que é uma série sci-fi, ficção científica. Apesar de ter controvérsias e ter outros subgêneros no meio de Stranger Things. Ou então você chega e olha pra The Walking Dead e vê que é uma série de suspense e terror. Como é que você sabe que The Walking Dead é suspense e terror? Tem alguns elementos ali que fazem você acreditar que é. Se você sabe como é que aquela série é, né, como é que aquele filme vai ser feito com base no que você conhece do gênero dele, significa que você tem um tipo de padrão, psicologicamente falando, na sua cabeça. Você criou um tipo de expectativa sobre aquele filme, sobre aquela série, e isso significa que subconscientemente você sabe um pouquinho o que é pra você esperar daquele filme. Você espera ter medo de um filme de terror. Você espera dar risada num filme de comédia. Você espera sentir aquela sensação fantasiosa. Você espera querer visitar outros mundos, outros planetas, eu não sei, né? Você pode ir longe nessa sua viagem. Se você vê, de repente, algum filme, alguma série de ficção científica, ou então até mesmo de fantasia, então você espera inconscientemente ver coisas num gênero de filme quando você consome muito ele. Agora, dando um tipo de explicação mais técnica sobre como é que funciona a estrutura de um filme ou de uma série, a primeira coisa que você tem que saber é que um filme é estruturado por 3 atos. O primeiro ato dura aproximadamente meia hora e ele serve de introdução do seu filme. Então, na primeira meia hora, você vai saber sobre o que o filme se trata, quem são os personagens principais, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre personagem, qual é o maior problema que precisa ser resolvido no filme, né? Por que o filme tá acontecendo? Você vai descobrir nos primeiros meia hora ali, 30 minutos aproximadamente, tá? Não é tipo meia hora cravado no relógio, porque varia, né? Nem todo filme tem o mesmo tempo. Depois a gente vai ter o segundo ato, que é chamado de desenvolvimento. O próprio nome já diz, né? O que vai acontecer. Você vai desenvolver todos os problemas que você criou pra depois chegar no terceiro ato e você fazer uma resolução, né? Você vai resolver o conflito. Isso, gente, é uma regra do cinema. Todos os filmes têm 3 atos. Todas as séries possuem 3 atos. Todas as novelas são divididas em atos, mas assim, a divisória fica diferente dependendo do produto que a gente tá falando. No caso aqui, como eu disse no começo do vídeo, a gente vai estar falando de filmes e séries mais especificamente. Na cabeça de alguém que não entende cinema, os atos são divididos como? Ah, tá no começo do filme já. Ah, agora pegou fogo, hein? Agora tá resolvendo tudo. E finalmente, quando chega ali no final, né, no terceiro ato, fica, não, o filme já tá acabando já. Como é que você sabe que o filme tá acabando sem você checar? Como é que você tem essa percepção? É porque a gente tem essa explicação dos atos
atos, a gente tem um nome técnico, uma explicação técnica, mas você consome tanto filme, tanta série, né? As pessoas consumem tanto audiovisual que elas acabam aprendendo inconscientemente. Elas não sabem explicar depois como é que funciona isso, que é muito interessante, mas elas têm um certo senso, né? Elas podem não ter um discernimento ali das técnicas, como eu falei, mas fica ali no subconsciente. Ela meio que entende, só que não tanto. Agora eu vou começar a falar um pouquinho pra vocês como é que a gente vai aprofundando mais ainda essa explicação de cinema. Eu já falei de atos pra vocês, não é mesmo? O que que tem dentro dos atos? A gente tem ato 1, ato 2 e ato 3. E o que que tem dentro desses atos? É claro que a resposta seria cenas. A gente tem cenas dentro dos atos. E agora vai entrar a parte onde tudo pode ficar previsível, né? E aí, é claro, quanto mais estudo a pessoa tem sobre audiovisual, mais previsível vai ser. É claro, tipo, para um estudante audiovisual, as coisas vão ficar muito mais previsíveis, mas no sentido de público comum, que, por exemplo, pode ser você que está assistindo aí, isso tudo pode acontecer de maneira um pouco mais superficial e muito mais inconscientemente. Você não tá pensando na hora que você tá analisando tudo isso, mas eu vou explicar para vocês toda a parte técnica desse processinho que acontece com a pessoa quando ela consegue prever um filme. Eu vou explicar para vocês. Bom, a gente sabe, como eu acabei de falar, que filmes contêm cenas, séries contêm cenas, que por sua vez estão dentro do que constitui ato. Então a gente tem ato e dentro do ato tem cena. E se a gente entrar um pouco mais dentro da cena, a gente vai descobrir que existe um termo, né, uma coisinha chamada valor de história. Valor de história seria basicamente uma qualidade ou uma experiência, algo do tipo assim que o ser humano pode identificar de primeira, que vai ser invertido até o final da cena. Como assim? Não entendi nada. Pera lá, vamos explicar aqui direitinho pra vocês com exemplos. Vamos supor que a gente tem uma cena de um término de relacionamento, certo? É uma cena que o casal vai acabar fazendo esse término acontecer ao decorrer da cena. Mas como é que a gente sabe que esse término realmente vai rolar? Bom, a primeira coisa, a gente tem que determinar o valor da história, porque cada cena tem um valor. No caso, numa cena de término, é óbvio que o casal começa apaixonado, ou começa pelo menos com a ideia de amor. Qual é o oposto de amor? Ódio. Então, um dos caminhos que a cena pode seguir até o final dela é que o casal vai acabar meio que brigando, se odiando ou qualquer coisa assim. Isso é um dos caminhos. Você pode determinar o valor que você quiser para sua história. Só que o mais importante é que esse valor seja invertido. Então, se começar com as pessoas se amando, elas têm que terminar a cena se odiando. Atenção que eu tô falando terminar a cena, tá, gente? Não o filme, nem nada assim. Não, eu tô falando naquele momento, aquela cena tem que terminar totalmente oposta do jeito que começou. Porque se ela ficar exatamente igual, significa que aquela cena não precisaria estar no seu roteiro. Se não aconteceu nenhuma mudança, por que ela tá ali? E isso ajuda muito a gente prever algumas situações. Vamos imaginar uma outra ceninha, como por exemplo, de um cara querendo chamar uma menina pra um baile. Aí ele vai, compra um buquezinho de flores e vai levar pra ela. A gente tem um valor de história aqui, né? A gente tem um desejo que esse personagem tá querendo ter. Muito provavelmente esse desejo, naquela cena específica, não vai ser atendido. Vai acontecer alguma coisa que vai impedir ele de convidar a tal pessoa, ou então, de repente, ele vai mudar de ideia, ou a pessoa não vai querer ir com ele. Alguma coisa tem que acontecer que vai ser totalmente contrária à ideia inicial da cena. Isso é uma coisa que acontece sempre. Assim, o ideal é que aconteça em todas as cenas, mas é claro, tem roteiros que tem falhas, não é mesmo? Quando não acontece, é uma falha. Mas a gente sempre tem que se lembrar que, aqui nesse caso, a gente tá falando de um público, né? No caso, você aí, que vai ver muitos filmes na sua vida, que viu muita série. Então, se você tá vendo esse tipo de padrão de roteiro, da cena sempre se inverter e tudo mais, toda vez que você tá vendo um filme, automaticamente você está criando um padrão na sua cabeça. Você sabe, mas não sabe explicar, agora nesse vídeo você vai saber como explicar isso para as pessoas, que tal cena não vai terminar da mesma forma que começou. Isso é um conceito que você vai criar na sua cabeça que vai tornar o filme previsível à medida que você vai consumindo audiovisual. Ou, no meu caso, estudando ele, né? Além de consumir. Como se não pudesse ficar mais complexo, a gente tem mais uma coisa dentro de uma cena. Ou seja, só recapitulando aqui, a gente tem ato, e aí dentro do ato temos cena. Dentro da cena, a gente tem um valor de história, que ele é sempre mostrado através de algum conflito, né? Tem que acontecer algum conflito para você mostrar esse valor de história para as pessoas. E para demonstrar que essa cena tá fluindo,
rindo, né, que ela tá acontecendo da maneira que é pra acontecer, a gente tem também dentro de uma cena o chamado beat, né, se escreve B-E-A-T, beat, como se fosse batida em português. Os beats de uma cena são todas as mudanças de comportamento que vai acontecendo ao decorrer da cena, e isso mostra pra gente esse progresso, né, esse desenvolvimento, esse desenrolar da cena, pra que ela termine de maneira totalmente diferente. Eu sei que esse vídeo tá tendo muita informação, mas assim, se precisar voltar um pouquinho, volta. É uma coisa assim, gente, que é mais simples do que parece, prometo. Eu vou dar um exemplo aqui com a cena do primeiro episódio de The Walking Dead, quando o protagonista acorda de um coma. A primeira reação dele é achar que ele está conversando com o melhor amigo dele. Então ele tá rindo, ele tá fazendo piada. Eis que acontece o primeiro beat de cena. Ele percebe que ele tá sozinho. Então ele olha pro lado, não tem ninguém ali com ele, né? E aí, de repente, o clima começa a pesar. Ele observa o relógio parado e a gente percebe que ele começou a ficar com um pouco de medo. Ele falou, ué, eu estou aqui sozinho? O que está acontecendo? Só nisso a gente já teve 2 beats de cena. Ele rindo, né? Ele empolgado, né? Comentando ali como se o amigo dele estivesse ali. De repente ele começa a ficar preocupado. Isso é uma mudança. Temos 2 beats por enquanto nessa cena. A gente tem um momento que o personagem tenta se levantar e ele começa a ficar mais desesperado ainda. Ele pede por ajuda. Então isso também é uma mudança de comportamento, né? Antes ele tava meio que, caramba, o que tá acontecendo aqui? E agora ele tá verbalizando esse pânico dele, chamando uma enfermeira. Então até agora 3 beats nessa cena. Então se ele termina essa ceninha específica que eu tô descrevendo pra vocês, ela é parte de uma sequência. A sequência seria um conjunto de cenas, basicamente. Mas se a gente focar especificamente nessa cena, né, não pensar na sequência pra deixar mais fácil aqui e não deixar ninguém perdido do vídeo, a cena começa com ele rindo, ele super feliz e termina com ele assustado. Então a gente sabe, quando a gente tá vendo ali o começo, né, daquela cena, que tem alguma coisa errada. Se ele tá feliz é porque logo logo ele vai ficar meio alterado, vai acontecer uma mudança de humor no personagem, que a partir do momento que ele olha pro lado e não tem ninguém, o primeiro pensamento que vem do público é, aconteceu alguma coisa, estou começando a ficar com medo. E agora a gente vai falar num ponto muito importante que, assim, justifica tudo isso que eu tô falando, que também ajuda a gente a prever como é que uma história vai acontecer. Basicamente, eu disse pra você durante esse vídeo todo que, inconscientemente, o público, ele tá esperando alguma mudança acontecer, seja com o personagem, seja com a cena. Nada pode ficar do jeito que você está vendo. Então, se tá todo mundo muito feliz, uma hora todo mundo vai ficar triste. Então, se tá alguém com raiva aqui, querendo matar não sei quem, uma hora, ou essa pessoa vai conseguir, né, depende do que você interpretar das outras cenas ao decorrer do filme, ou essa pessoa vai desistir de matar a pessoa, também depende do que você for ver, ou essa pessoa simplesmente vai acabar gostando da vítima, né, que ele supostamente iria fazer. Então, alguma mudança tem que acontecer. Ele não pode começar um filme querendo matar alguém e terminar ainda querendo matar alguém. Isso não faria o menor sentido e quebraria a expectativa do público, o que faria você sair do cinema falando que o filme foi ruim, por exemplo. Ou seja, o resumo é, mudanças precisam acontecer. O seu personagem precisa aprender algumas coisas e interpretar coisas novas. Inclusive, eu vou estar recomendando aqui um outro vídeo do canal, que é Por que nós amamos personagens, que eu falo um pouquinho, né, sobre isso, sobre esse conceito de personagem. Vai estar aparecendo aqui no card pra vocês darem uma olhada, tá bom? Como é que a gente sabe quando um personagem sofreu uma mudança ou não, né? Como é que a gente consegue prever isso? Existe uma diferença muito grande entre personagem real e o que é chamado de caracterização, e muita gente às vezes confunde esses conceitos na cabeça, mas é agora que você não vai confundir nunca mais, que você vai lembrar disso bastante tempo aí, né? Eu não falo o resto da vida porque, né, as pessoas às vezes é meio Dory do Procurando Nemo, então às vezes acontece, mas você vai lembrar futuramente, eu acho. Caracterização, né, como a própria palavra sugere, vem de características, ou seja, coisas que você consegue bater o olho e interpretar de alguém. Você não conhece a vida da pessoa nem nada, mas você consegue identificar algumas coisas. Ah, essa pessoa é nerd, essa pessoa é rica, essa pessoa é alta, é baixa, essa pessoa tem um carro rico, sabe? Uma coisa assim, uma Ferrari na garagem. Essa pessoa é meio lerdinha, ela é preguiçosa, esse tipo de coisa. Algumas definições, né, julgamentos, que você consegue bater o olho e interpretar. Isso é chamado de
de caracterização. Agora, qual é o momento em que a gente vê o verdadeiro personagem, né? Que é essa outra definição que eu falei. É somente no momento que você coloca o personagem sob pressão que você vê realmente quais mudanças que ele vai passar e qual rumo que a história vai seguir. Por exemplo, uma cena de Stranger Things da primeira temporada sobre o personagem Mike Wheeler. Em determinado episódio de Stranger Things, o personagem Mike fica de frente com um outro colega dele, o Dustin, só que esse Dustin, ele tá sendo ameaçado por outros dois meninos que estão fazendo bullying com eles, e um dos meninos ameaça meio que cortar a boca do Dustin, né, deixar ele banguela, ele faz umas piadas assim, e ele não cortaria caso o Mike pulasse de um penhasco, ou seja, ou o Mike morre ou o Dustin perde os dentes, como se fosse isso. O que você escolhe pra acontecer? Isso é uma decisão totalmente cheia de pressão pro personagem do Mike. Você pode definir muitas coisas pela caracterização do Mike. Você pode definir que ele é nerd, que ele gosta de D&D, que ele é bem protetor, que ele é leal. Você pode definir algumas coisinhas pequenas, assim, só de ver ele falando coisas, enfim. Quando ele for agir sob pressão, aí é que você vai conhecer o personagem de verdade. Então a gente começa a conhecer algumas características do Mike a partir do momento que ele prefere pular do penhasco em vez de deixar o amigo se machucar. Isso nos diz alguma coisa sobre ele. Isso faz com que a gente monte uma expectativa e que a gente tente prever as próximas ações desse personagem. É por isso que eu tô falando toda essa história aqui. Porque, na verdade, é sobre o mesmo tema. Eu só precisava que vocês soubessem isso. No final das contas, você aí monta muitas expectativas sobre o filme que você tá assistindo, sobre a série que você tá assistindo. Porque, primeiro, você já viu muitas, então você definiu na sua cabeça como é que funciona um monte de gênero, e os roteiristas daquela obra que você tá vendo têm que suprir as suas necessidades, né? Você montou uma expectativa, então eles têm que suprir. Se eles não suprem, automaticamente você vai interpretar que aquele filme, aquela série é ruim. Agora, se eles conseguem chamar a sua atenção, significa que você conseguiu fazer essa previsão da história de maneira muito fácil, porque você já sabia o que esperar daquela história, mesmo que você não reconhecesse isso totalmente. Você já sabia que determinada cena ia dar errado, ou determinada cena ia dar certo, porque você sabia inconscientemente, assim, né, sem explicação nenhuma. Agora, como eu falei, você tem uma explicação, que as coisas teriam que mudar, mudanças têm que acontecer o tempo todo, nada pode ser do jeito que começa, sabe? E você inconscientemente sabe disso justamente pela quantidade de filme que você já viu na sua vida. Isso é um processo muito bizarro, sabe, gente? Porque muitas pessoas não percebem que tem essa habilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que todo mundo aí deve conhecer alguém que sabe tudo o que vai acontecer num filme. Tá lá assistindo, a pessoa já sabe, ela faz uns palpites muito certeiros. Como é que isso acontece? Agora, com esse vídeo, você sabe como essa pessoa consegue fazer isso. Não é uma coisa que tá óbvia pra todo mundo, não é o roteiro que tá muito na cara, apesar que tem alguns que sim. É porque simplesmente o roteirista, ele tá seguindo um padrão que você, público, já identificou inconscientemente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que tem esse interesse com cinema, né? E agora vai saber por que algumas histórias são previsíveis. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!